Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Então, o que são as retas paralelas? São essas duas retas que nunca vão se encontrar. E a transversal é essa que está cortando aqui essas duas retas. Quando isso acontece, forma alguns ângulos, né? Aqui, que estão simbolizados por essas letras minúsculas. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, F, G e H. Ao formar estes ângulos, nós temos aqui o que a gente chama essa parte aqui de fora, tá vendo que tem essa parte aqui de fora? E aqui também, ó. Essas duas partes de fora a gente chama de parte externa. Então, aqui para baixo a parte externa e aqui para cima também se chama parte externa. E aqui no meio a gente chama de parte interna. Nós temos também, quando isso acontece, né, quando esses ângulos são formados, nós temos alguns ângulos que são colaterais. Daí, interno depende da posição que está, interno e externo depende da posição que eles estão. Mas nós temos os colaterais, e nós temos os alternos, e nós temos os correspondentes. Como que nós vamos saber o que é cada um? Os colaterais, eles estão, sempre que for colateral, eles estão do mesmo lado. Já os alternos, eles estão um de um lado, outro do outro. Então, vou escrever aqui um de um lado, um de um lado, e o outro do outro lado. Certo? Então, colateral do mesmo lado, alterno, um de um lado, outro do outro. Então, no caso aqui, que está pedindo um colateral interno, então nós vamos olhar a parte de dentro e vamos olhar quais estão do mesmo lado, certo? Então, como ele está pedindo a parte interna, essa parte aqui você não precisa olhar, nem essa parte aqui, porque ele só está pedindo a parte interna, né? A palavra interno. Então, você está pedindo esse pedaço aqui de dentro. Como ele está pedindo os colaterais, colaterais está do mesmo lado da reta. Então, no caso aqui, ó, o ângulo C e o ângulo F, observe que eles estão do mesmo lado. Então, o C e o F estão do mesmo lado. E do outro lado, né? Lembra que essa parte não precisa olhar. Do outro lado ali, da parte interna, tá o D e o E, também estão do mesmo lado. Então, o D e o E são colaterais internos. Agora, vamos olhar aqui os colaterais externos. Então, observe que agora ele está pedindo a parte externa. Então, essa parte aqui de dentro, você não vai precisar olhar. Você só vai olhar a parte externa e vai olhar os colaterais. O que é colateral mesmo? É quando está do mesmo lado. Então, olha, o B está do mesmo lado que o G. Então, B e G são colaterais externos. E do outro lado tem o A e o H. Então, o A e o H também são colaterais externos, porque está do mesmo lado da reta. Agora vamos olhar os alternos internos. Então, ó, alterno e interno. Interno está pedindo a parte de dentro, então essa parte aqui de fora você não vai olhar. O que é alterno mesmo? É quando um está de um lado e o outro está do outro lado. Porém, eles não podem ser um lado a lado do outro, não vai estar um do ladinho do outro, não vai ser adjacente, certo? Por exemplo, aqui, ó, esses dois, ó, um tá de um lado, outro tá do outro, mas eles não são alternos, porque eles estão utilizando aqui a mesma reta, né? Aqui, no caso, eles estão formando ângulos adjacentes, então, nesse caso, eles não são alternos. Então, quais são os alternos? Vai ser o D e o F, certo? Interno, porque ele tá dentro, alterno, porque
esse tá desse lado e esse tá do outro lado. Então, D e F. E o C e o E, certo? Porque eles estão um de um lado, o outro do outro lado. Então, C e E. E o alterno externo, nós vamos olhar só a parte de fora agora. Então, a parte de dentro nós não vamos olhar. Então, olhando a parte externa, o que é alterno mesmo? Alterno é um tá de um lado, o outro tá do outro lado. Então, ó, o A e o B não podem ser alternos, porque um está do lado do outro, né? Não são alternos. Então, quais serão alternos? Será o A e o G, que um tá de um lado, o outro tá do outro lado. Então, o A e o G, e o B e o H. E o B e o H. Certo? Então, colateral, tá do mesmo lado. Alterno, um tá de um lado, outro tá do outro lado. E por que a gente precisa saber quando que é cada um? Porque os colaterais, sempre que os ângulos forem colaterais, a soma deles será 180 graus. Sempre. Certo? Se for colateral, a soma deles dá 180 graus. Daí não importa se é interno ou se é externo, porque se é colateral, a soma dá 180 graus. E por que a gente tem que saber quando que é o alterno? Os alternos, eles são iguais. Alternos são iguais. Sempre, não importa se é externo, se é interno ou se é externo, se é alterno, eles são iguais. E agora os correspondentes. Os correspondentes, basta que você imagine este círculo aqui, né, desses ângulos sendo recortado e colocado em cima deste. Então, quais ângulos ficariam um em cima do outro? O E ficaria em cima do A. Então, o A e o E são correspondentes. O F ficaria em cima do B. Então, o F e o B. O G ficaria em cima do C. Então, G e C. E o H e o D. Então, basta que você imagine, né, esse daqui em cima desse. Você vai observar quais são os ângulos correspondentes. Então, A e E, D e H, B e F, C e G. E os ângulos correspondentes também são iguais. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até mais. Tchau!